Almas queridas, segunda-feira, 19h15, 21 de outubro de 2024. Abraço a todos, agradeço a todos, formulando votos de segurança, de tranquilidade e paz em Cristo Jesus. Hoje me permiti mencionar a data, porque na noite de ontem, uma irmã muito querida, que sempre esteve presente em nossos estudos online, desencarnou em uma rodovia, vítima de um trágico acidente a que ela não deu causa. Refiro-me à nossa irmã Ana Feliciana de Almeida Domingues, que por anos, fidelíssima, participou dos nossos estudos. A nossa irmã Ana Feliciana, o nosso carinho, o nosso amor e as orações de todos nós. Peço a Sandra Matos, Mima Vilas Boas, aos companheiros do Centro Espírita Francisco Borice de Franca, a nossa mana Rosa Claro e outros afetos mais, que orem por nossa irmã. Nosso tema de hoje, capítulo 8 do Evangelho, itens 5 a 7, pecado por pensamentos, adultério, pecado por pensamentos, adultério. E para orientar os nossos breves estudos, o que encontramos em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. E podemos aplicar o versículo, invertendo aqui os sexos. E podemos dizer que aquela que houver olhado para um homem com mau desejo para com ele, já em seu coração cometeu adultério com ele, pois o Evangelho se aplica a homens, mulheres, aos nossos irmãos que compõem o grupo LGBT+, e a todos. Pecado por pensamentos, adultério. Vamos estudar o tema de uma forma mais ampla, não o associando
de maneira restrita aos temas ou ao tema sexual. E para esta abordagem mais ampla, recordo o tema que encontramos a partir da questão 629 de O Livro dos Espíritos, onde encontramos reflexões profundas e atualíssimas sobre o bem e o mal. Com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita que ratifica Jesus, aprendemos, em síntese, que o bem é tudo o que é conforme às leis divinas, e que o mal é tudo aquilo que está em desacordo com o bem de Deus. Como, por exemplo, a sombra. A sombra é resultado da ausência de luz. O frio é consequência da ausência de calor. O mal é, nesta linha de raciocínio, a ausência do bem. Basta que o bem se ausente para que o mal se estabeleça. E é por isso que, com o Evangelho e a doutrina espírita, aprendemos que podemos fazer o mal de dois modos. Primeiro modo de se praticar o mal, agindo de forma ostensivamente contrária à lei divina. A lei divina é amor. Basta que alguém odeie para estar em sentido contrário ao proposto pelo Evangelho. Basta que alguém adote uma postura de indiferença às demais criaturas para que esteja em desacordo com o bem de Deus. O Evangelho, em síntese, nos recomenda dois princípios: o princípio da justiça e o princípio do amor. O princípio da justiça manda que não façamos a outrem o que não queremos que outrem nos faça. É justo. Se não queremos o mal, não façamos o mal. E o princípio do amor, que manda façamos a outrem o que queremos que outrem nos faça. Tendo em vista estes dois princípios, qualquer um de nós, e todos nós, podemos errar de duas formas e podemos acertar de duas formas. Erramos quando fazemos
o que não deveríamos fazer e quando não fazemos o que deveríamos fazer, porque nestas duas condutas contrariamos a justiça, sendo injustos, e contrariamos o amor, sendo egoístas. E podemos acertar de duas formas. A primeira, fazendo aos demais o que esperamos receber dos demais, é a regra ou o princípio do amor. E também acertamos quando evitamos o mal para o outro, o mal que não queremos para nós. Estaremos sendo, assim, injustos. Deste modo, tendo em vista os princípios justiça e amor, amor e justiça, que nos remetem ao bem e ao mal, percebemos facilmente que existem sentimentos formados por pares contrários, como também existem pensamentos formados por pares contrários. Alguns destes exemplos: tristeza, alegria, desespero, esperança, pares contrários que citei dentre os infinitos pares contrários que poderíamos elaborar: orgulho e humildade, cólera e calma, mágoa e perdão, e assim por diante. Já temos dito isto aqui. Ninguém nos obriga a escolher o mal. Ninguém nos obriga a escolher o negativo. Como também ninguém tem o poder de nos impedir na escolha do bem, na escolha do positivo. Quem, dando um exemplo, é pessimista, o é por conta própria, por livre escolha. O otimista o é otimista por livre escolha, porque ninguém tem o poder de impedi-lo a ver o lado melhor da situação. Os pensamentos, os sentimentos são formados por pares contrários e somos livres para escolhermos o mal ou o bem, o negativo ou o positivo. Dito isto, vamos voltar para o título do nosso tema: pecado por pensamentos. E ao longo do capítulo 8, veremos pecado por palavras. E podemos já dizer por impurezas exteriores. Pecado por pensamentos. O que a doutrina espírita com Jesus está nos dizendo é algo de fundamental importância
para a nossa felicidade, para a nossa paz, para a nossa alegria, para o nosso bom ânimo, para todo o bem que desejamos para nós e que devemos desejar para todas as demais criaturas. Vamos ao ponto central do nosso estudo. Há uma sequência na construção de tudo o que existe em nós e em torno de nós. Em regra, tudo começa no sentimento. Depois do sentimento vem o pensamento. Depois do pensamento vem o desejo. Depois do desejo vem a palavra. Depois da palavra, a ação. E depois da ação, o resultado. E assim se compreende porque a doutrina espírita afirma que somos o resultado de nossas escolhas. Somos os construtores dos nossos destinos. Vamos repetir para dar tempo a quem puder e desejar anotar: sentimento, pensamento, desejo, palavra, ação, resultado. Sentimento, pensamento, desejo, palavra, ação, resultado. Sentimento. Vamos dar um exemplo. Eu posso estar me sentindo, vejam só, sentimento, posso estar me sentindo cansado. Segundo passo da construção total, pensamento, preciso repousar. Terceiro momento da construção, desejo. Agora que eu sinto que estou cansado e penso que preciso descansar, vem o desejo de procurar um ambiente, pode ser uma cama, para que eu me refaça. Se o sentimento, o pensamento e o desejo está relacionado a uma pessoa, virá na sequência a palavra. Eu vou dizer a ela o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e o que eu estou desejando. Vem a palavra. Da palavra eu vou para a ação. Da ação, eu alcanço o resultado. Falando, eu posso destruir a alegria de uma pessoa, ou posso construir a alegria de uma pessoa. Uma ação. Mas o meu sentimento, o meu pensamento, o meu desejo, a minha palavra, a minha ação, tudo isso somado vai produzir efeitos em minha vida, mas também produzirá efeitos nas demais vidas, especialmente naquelas que estão no entorno de mim.
E ao percutir tudo que eu faço em outra pessoa, ou tudo aquilo que eu sentir, pensar, desejar, falar, agir, vai suscitar sentimentos, pensamentos, desejos, palavras e atos dos outros. E é assim que, sentindo, pensando, desejando, falando e agindo, eu crio o meu destino e interfiro no destino das demais criaturas. Se eu sinto de forma negativa, penso de forma negativa, desejo de forma negativa, falo de forma negativa e ajo de maneira negativa, eu vou construir a minha história, a minha trajetória, desembocando, pois, no resultado final. E tudo isto, o meu sentimento, o meu pensamento, o meu desejo, a minha palavra, a minha ação, também despertarão nos demais sentimentos, pensamentos, desejos, palavras, ações equivalentes. E ao perturbar a minha vida com tudo que eu realizo mentalmente, sentimentalmente, ao criar o meu destino, eu estou cooperando para que o outro construa o seu destino. Se tudo que eu sinto, penso, desejo, falo e faço é bom, será bom para mim, será bom para todos, cuja influência eu alcançar no meu raio de ação. E se os meus sentimentos, pensamentos, desejos, palavras e ações forem negativos, será negativo para mim e será negativo para todos aqueles que estiverem no meu campo de influenciação. Recordando o princípio de nossa exposição, que bem é tudo o que está conforme a vontade de Deus, e que mal é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, que se expressa através de suas leis. Quem sente, pensa, deseja, fala e age conforme o bem proposto por Deus, não cria karma negativo, não sofrerá em razão de suas escolhas, porque são escolhas saudáveis, positivas. Mas todo aquele que escolhe sentir, pensar, desejar, falar e agir contrariando as leis divinas, este sofrerá em si todas as consequências. Como Deus é justo, os efeitos serão justos. E para que haja justiça nos efeitos, estes efeitos serão proporcionais ao volume,
a gravidade dos males que teremos engendrado com os nossos sentimentos, pensamentos, desejos, palavras e ações. Precisa haver uma correspondência entre as nossas escolhas e os efeitos lógicos e naturais de nossas escolhas. Há uma correspondência. Quem, portanto, desenvolve mais sentimentos negativos, colherá efeitos negativos em maior soma. É justo, é natural, é previsível. Quem escolhe pensar, ou sentir, ou desejar, ou falar, ou agir menos negativamente, este haverá de colher efeitos mais positivos de suas escolhas. Não é difícil exemplificar. Alguém que tenha uma crise de cólera ao longo de um dia, há de sofrer menos do que aquele que teve, digamos, 10 crises de cólera. Com a minha cólera única, isolada, terei magoado uma pessoa. Com 10 crises de cólera, com 10 pessoas diferentes, eu terei magoado 10 pessoas. É previsível, é lógico, é justo que eu, tendo ferido uma pessoa com uma crise de cólera, colherei menos do que aquele que teve 10 crises de cólera com 10 pessoas diferentes. Mas não basta a quantidade dos erros. Faz-se mister examinar a qualidade do erro, porque para ficar na cólera há crises de cólera e crises de cólera. É preciso verificar o que alguém fez concretamente na sua crise de cólera, para se poder avaliar a extensão do mal efetivamente praticado. Claro está que se uma crise de cólera, uma somente, tiver uma proporção superior a 10 microcrises de cólera, né? A 10 queixas, a 10 murmurações sem maior relevância, sem tanta repercussão na vida do outro, isso tudo a lei divina sopesa, isso tudo a lei divina pesa, faz o equilíbrio, faz o balanço, o contrabalança, ou o contrabalanço. E a nossa consciência, participando de todo o processo, porque a consciência é Deus em nós, a própria consciência vai elaborando o destino do espírito, vai traçando a rota que o espírito vai trilhando. Isto tudo vale para antes da crise, para durante a crise, e isto tudo vale para o pós-crise. O ideal
é que comecemos a aprender a prevenir as crises, a escolher sentimentos, pensamentos, desejos, palavras, atos, antes de tudo, para que a escolha do bem anteceda a nossa atuação no mundo. Mas se, por fraqueza, por invigilância, nós não nos prevenimos, não nos antecipamos e deixamos, por inércia, negligência, desatenção, invigilância ou outro fenômeno qualquer, que a crise, que o erro, que o pecado, na expressão teológica, se realizasse durante a crise, nós podemos sempre proceder a novas escolhas de sentimentos, a novas escolhas de pensamentos e fazer um estacato, parar de piorar, estancar a crise, diminuir a crise, não resvalando ao ponto de chegarmos no fundo do poço. Mas se não vigiamos antes, se a vigilância não entrou em cena durante a crise, após o erro, após a queda, após o crime, após o pecado, na expressão teológica clássica, sempre será tempo de fazermos um estacato, reconhecermos a conduta equivocada e procedermos a novas escolhas. Mas notemos, para reconhecer que estamos indo no rumo equivocado, o sentimento entrará em pauta. Para reconhecermos que não estamos indo bem, os novos pensamentos serão chamados a nos auxiliar neste processo. Percebemos assim que há muito a ser estudado e compreendemos agora quando Jesus propõe no Sermão da Montanha isto: bem-aventurados os que têm puro o coração, felizes aqueles que não acumulam impurezas, felizes aqueles que não sentem impureza, felizes os que não pensam de forma impura, felizes os que não desejam o que não é bom, felizes aqueles que recuam antes de uma ação, porque assim se poupam do sofrimento que decorre dos sentimentos, das palavras, dos atos, dos pensamentos inadequados. Porque tudo aquilo que não é de Deus é mal. E se este mal habita em nós, este mal vai nos provocar sofrimento. Sofrimento que só será eliminado quando fizermos novas opções. A opção pelo que é bom, pelo que é bem. E se podemos prevenir, por que remediar? Se podemos agora estancar o passo, evitar enveredarmos-nos por um caminho incerto, que não sabemos com segurança onde vai nos levar, por que não estancarmos agora, estacionarmos agora e propormos-nos a um agir diferente, a um
sentir diferente, a um pensar diferente, a um falar diferente, a um desejar diferente. Fica a recomendação para que todos estudemos em casa ou em qualquer outro ambiente o tema, o texto literal que está em Kardec, capítulo 8, itens 5 a 7. Para fechar, eu trago o capítulo 18 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, Purificação Íntima, porque é onde tudo começa. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4, 8. Leio. Cada homem, claro, e cada pessoa tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos, ou seja, tudo começa no íntimo de cada um. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, do recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Uma coisa é a adesão labial, exterior, a um culto, a uma doutrina. Outra coisa é o trabalho solitário, que passa pelo sacrifício, pela renúncia da limpeza interior, da faxina interna. E para esta faxina interna, nós precisamos, no dizer de Tiago, de duplo ânimo,
de esforçarmos-nos o dobro, mais do que o comum. Não é difícil ir à igreja, qualquer igreja, incluindo-se aí os templos espíritas, mas penetrar no mundo de nós mesmos e dispormos-nos à transformação íntima e definitiva, embora gradual, é serviço para poucos. Profunda gratidão, com votos de muita paz em Cristo Jesus.